Oi, pessoal! Nessa aula vamos falar sobre o LibreOffice Writer. Ele vai ser o programa de edição de texto equivalente ao Word da Microsoft. Vamos iniciar agora com a parte de formatação básica. Aqui já tem um texto, já foi utilizado em outras aulas para vermos. O que é que eles têm de formatação básica? O que todos os demais possuem. Tá? Vamos mostrar aqui, né? Selecionar essa primeira parte. Essa parte daqui, essa linha abaixo, no menu superior, ele mostra todas as possibilidades de formatação do texto, certo? Aqui são as fontes, o tamanho da fonte, negrito, itálico, sublinhado, taxado, sobrescrito, subscrito, certo? Então, todas essas possibilidades de formatação, além da cor do texto, a parte de destaque dele, vocês também podem escolher cores aqui, e remover a formatação escolhida, utilizada naquele trecho que está selecionado. Vou mudar de novo aqui a fonte e aumentar. Outra forma de ver essa mesma característica daqui de formatação é no menu lateral direito, do mesmo jeito do Impress, a versão de edição de apresentações deles. Aqui nesse menu direito, vocês podem clicar nessa primeira opção aqui, que é de propriedades. Como eu estou com um texto selecionado, aqui mostra as propriedades do texto. Então, vai ter todas aquelas opções que vocês estão encontrando aqui em cima, nesse lado, tá? No menu lateral. Além da parte dos caracteres, de como vocês podem formatá-los, tem a questão de alinhamento, à esquerda, centralizado, à direita, justificado. Se você quer trabalhar com listas, certo? Aqui estão os marcadores possíveis, e pode editar adicionando novos marcadores para ele. Aí nessa parte daqui, vocês podem selecionar um caractere específico para ser um dos seus marcadores, como está aqui no meio. Ou uma lista numérica. A lista numérica pode ser também com vários níveis, como se está especificando nessa parte daqui. Tá? Vocês podem definir quais são os níveis e o que é que deve ser apresentado em cada um dos níveis. O próximo passo, o próximo botão, é o de aumento de recuo na esquerda e a diminuição do recuo à esquerda. Isso aqui ajuda bastante, tanto para recuar um parágrafo inteiro, como também na questão das listas, em que nível da lista ele vai estar. Esse botão daqui é o espaçamento entre linhas, que vocês podem definir, já tem os 4 aqui pré-definidos, e os especiais entre linhas, que definem dupla, proporcional, no mínimo, entre linha e um valor fixo. Vou usar 1,5, que é o que a gente tem utilizado nos outros exemplos. Como vocês podem ver, aqui tem a mesma formatação, tem um pouco a mais, como esse daqui, que é o recuo antes do texto, esse próximo aqui é o recuo depois do texto. Deixa eu colocar o texto com uma fonte maior para vocês perceberem. Aqui é o recuo depois do texto. Então, como eu estou no negativo, ele está passando da minha posição. Vou colocar agora um valor positivo. Então, ele recuou com relação à minha borda direita. No de cima é o recuo com relação à minha borda esquerda, certo? Aqui eu estou dando recuo dos dois. E no terceiro caso, vou botar 0 aqui. E no terceiro é o recuo apenas da primeira linha. Vou mostrar aqui o texto. A primeira linha, vou recuar mais, para vocês verem a primeira linha só que está sendo recuada. Mais utilizado exatamente nos parágrafos, o início de cada um desses parágrafos. Essa é a parte que vocês podem trabalhar com relação aos caracteres. Além dos caracteres, vocês podem copiar um texto, como esse daqui, estou copiando ele. Deixa eu colocar uma cor diferente. Como copiar esse texto, seleciono ele, Ctrl C, ou então editar, copiar. De novo, a diferença entre copiar e cortar. Cortar, ele remove da posição e vocês podem colar em outro local. Quando eu quero que ele permaneça no local onde estava, copiar. Depois de selecionar e copiar um determinado texto, vocês podem colá-lo com Ctrl V, ou editar, colar, tá? Ctrl V, ou a segunda opção, que seria Ctrl Shift V. Com Ctrl Shift V, vocês têm a opção de vocês colarem sem a formatação. Quando ele colar nesse texto, ele vai utilizar a formatação que aquela linha está definida. Então, aqui já vem sem a formatação anterior,
certo? Esse Ctrl Shift V vocês podem também conseguir em editar, colar especial, texto sem formatação. Pronto, essa é a possibilidade que vocês têm para a formatação de caracteres. Com isso, vocês formatam qualquer texto utilizando essas possibilidades. Só que vamos ver, lógico, em aulas posteriores, como trabalhar melhor com os recursos de definição dessa formatação trabalhando com estilos. Tá? Depois de mostrado como formatar o texto, temos também que ter a possibilidade de formatar a página. Para formatar a página, de novo, aqui no menu lateral direito, tem a opção aqui de página. Em página, vocês podem escolher qual o tamanho do papel, que está aqui em A4. Podem colocar um personalizado, definindo exatamente qual a largura e qual é a altura dele. Eu vou ver para A4. Certo? A orientação, se ele vai estar no formato retrato, que é em pé, vamos chamar assim, ou paisagem. Mostrando aqui, paisagem e retrato. As margens, utilizando as margens que já estão definidas nele, de estreito, moderado, normal, espelhado, amplo, etc. Certo? Ou nenhuma, que está aqui. Vou colocar estreita. Ou vocês podem vir também em formatar estilo de página. Nesse estilo de página, vocês conseguem definir exatamente quais são as margens da página que vocês querem utilizar. Margem esquerda, por exemplo, 3 centímetros, direita, 2 centímetros, superior, 3, inferior, 2 centímetros. No teste aqui. Certo? Então, vocês podem definir melhor essas margens, aqui já está mostrando a opção personalizada. O plano de fundo, pode colocar uma cor para ele, para a escolha, aqui, então pode mudar a cor de qualquer uma das páginas, utilizar gradientes, rachuras, alguma imagem, um bitmap qualquer, e um padrão. Nesse caso daqui eu vou permanecer ele com a cor branca normal, tá, dessa página. O texto da página, ele pode ser organizado como está aqui, que é uma sequência, ou seja, uma única coluna, ou podemos também trabalhar com várias colunas. Para trabalhar com várias colunas, é só selecionar o texto, ou então a região que você vai trabalhar com colunas, ou seja, a partir desse cursor, vai trabalhar com várias colunas. Ou esse texto aqui que eu escolhi, eu quero colocar em colunas. Então, posso vir aqui nessa parte de estilos da página, colunas, 2 colunas, ou colunas, 3 colunas. Vocês podem ver que a margem entre as colunas, ela está muito próxima. Para modificar a margem entre essas colunas, é de novo formatar o estilo de páginas e definir quais vão ser as margens dela. Vocês podem vir aqui em formatar, estilo de página, colunas, vocês trabalham, escolhem exatamente quantas colunas tem, que já coloquei 3. Pode definir a largura e o espaçamento para ser automático, ou posso definir exatamente larguras específicas para cada um deles e espaçamentos específicos entre as colunas. Vou dar um OK. Tá? Então, aumentou aqui o espaçamento entre as colunas disponíveis. Seria esse e esse. Pode colocar mais, fica à vontade com relação a isso. Se eu quiser quebrar uma página, ou seja, fazer com que o texto ele inicie na próxima página, para fazer isso é utilizando quebra de páginas. Eu vou retornar para o meu texto em uma única coluna para vermos melhor a ideia da quebra de páginas. Eu quero que o texto inicie, essa parte daqui do Harriet, que é o título do texto, inicie sempre numa próxima página. Então, posso inserir uma quebra de página. Inserir quebra de página. Tá? Então, aqui já está a página quebrada, significa que, independente do que eu inserir antes dele, ela sempre vai estar no início. Se eu passar o conteúdo anterior a ele, passar dessa página, ela vai para uma próxima página também. Vai sempre se manter no início de uma página, tá? Com essas quebras. Eu evito aquela necessidade de utilização de vários enters para isso. Eu vou colocar aqui, por exemplo, escravidão também, uma quebra, inserir, quebra de página, foi para a próxima página. Existem outras opções de quebras. Uma quebra de linha manual, para poder finalizar aquela linha, ele serve bastante para quando eu utilizo o estilo justificado e ele faz com que o texto fique todo
vamos dizer assim, todo esticado para conseguir preencher a linha inteira. Aí eu posso quebrar a linha, forçar aquela quebra de linha. Ou a quebra de coluna, onde a quebra de coluna me permite que eu defina pontos que serão início de próximas colunas. Por exemplo, inserir mais quebras, inserir quebra de coluna. Tá? Então, o texto que estava ali do mesmo jeito que aconteceu com o início da página, ele vai sempre ficar no início de uma página, pela definição. Esse ponto do caractere me permite, lógico, inserção de elementos anteriores, mas naquele ponto do caractere que foi quebrado para antes, ele perde esse vínculo e passa a ter uma página específica para ele. Eu vou voltar aqui para minha coluna. E, por fim, o que vocês precisam também para trabalhar com o texto, minimamente, que é o foco dessa aula, é poder imprimir ou exportar, salvar o arquivo de vocês. Para salvar, vocês podem vir nesse botão de salvar ou arquivo salvar. Vocês têm a possibilidade também de salvar como. Na opção de salvar como, vocês podem escolher o tipo, o formato do arquivo. Esse ODF é o padrão do LibreOffice para textos, mas podem escolher também, ó, como aqui, os formatos do Word. Utilizando esse formato do Word, ele vai abrir tranquilamente o texto para vocês em um Word qualquer. Tá? A mesma coisa aqui, tá? No salvar como, vocês conseguem salvar no formato do Word da Microsoft. Além disso, ele tem uma facilidade para exportar para PDF. Então, aqui tem esse botão que já permite essa exportação do arquivo em PDF, ele já vai salvar em PDF, ou arquivo, exportar como PDF, certo? E aqui como EPUB, que são para leitores de texto. Com relação à impressão, ele já tem um botão aqui de imprimir, ou arquivo imprimir, o Ctrl P também. Ele vai utilizar o padrão que vocês têm de impressão. Vocês podem escolher um intervalo para impressão, definir se vão ser ímpares e pares, se vão ser todas elas. Certo? O tamanho do papel que está sendo utilizado, qual a orientação que está sendo utilizada para ele. Se você quer imprimir mais de uma página por folha, por exemplo, eu posso ter um trabalho e quero, na minha folha de fiz ele todo em A4, mas agora eu quero pegar uma folha de A4 e imprimir 2 páginas. Vocês podem definir aqui por número de páginas, por folha. Aí ele vai imprimir do jeito que está sendo apresentado aqui. Então, com isso, a gente finaliza essa aula introdutória sobre formatação no LibreOffice. Até uma próxima aula. Tchauzinho!